Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente entra no tal plano de saúde, eles dão a lista de hospitais por categoria, né? A, B, C, D, e cada um chama de um jeito. Mas, enfim, categorias diferenciadas. Você escolhe determinada categoria porque ali tem um nível de hospitais. Passa 1 ano, 2 anos, quando a gente vai olhar, cadê aqueles hospitais? Ah, eles já não fazem mais parte do seu plano, eles passaram a um valor maior. Então, se você quiser ter aqueles hospitais, vai ter que desembolsar mais um pouquinho. Isso é correto? Absolutamente legal, Kátia. O que é que está previsto na lei? A operadora de saúde pode descredenciar um hospital de uma determinada faixa, então ela diz, o hospital A será descredenciado, mas ela tem por obrigação credenciar um outro hospital do mesmo porte. Nível, né? Tem que ser equivalente ao hospital. Embora não exista, a gente tem uma deficiência nessa lei que nós não temos uma tabela de equivalência entre os hospitais. Mas por praxe de mercado, nós sabemos muitas vezes que hospital é qual hospital. Então é ilegal. Se isso acontecer, veja, Kátia, é importante também dizer o seguinte, o descredenciamento de um hospital tem que ser comunicado ao consumidor. Mas a gente não recebe nem mais o livrinho, agora é tudo virtual? Exatamente. O STJ em Brasília deu uma decisão recentemente dizendo que as operadoras de saúde devem informar todos os consumidores de um eventual descredenciamento de um hospital. Além de, claro, substituir por outro equivalente. Porque, sinceramente, se eles têm o endereço da gente para mandar o boleto, eles têm o mesmo endereço para mandar Exatamente. A exclusão de um hospital ou de um determinado médico e a inclusão de outro, Exatamente, né? Exatamente. Não faz sentido. Não faz. Vamos ver mais uma pergunta? Carla, tem uma doença que a seguradora chama de pré-existente. Que restrições posso sofrer ao contratar um plano de saúde? Vamos lá. Carla, primeira coisa que nós temos que explicar é o que é uma doença pré-existente. Pois é. Né? Doença pré-existente é doença ou uma lesão que eu sei ser portador quando entro num plano de saúde. Quer dizer, se eu não sei que eu tenho. Não né? basta então que ela exista. Eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento de que essa doença existe. Então isso é uma doença pré-existente. Se eu sei que uma doença existe, tenho essa doença, vou contratar um plano de saúde, a operadora pode me cobrar 24 meses de carência. Então eu vou ficar 24 meses sem poder usar o plano de saúde para fazer procedimentos cirúrgicos ou exames de alta complexidade. Que aí isso já conseguiria separar que se eu vou precisar desses procedimentos, porque eu já tinha doença antes de entrar no plano. Exatamente. Consulta tem que cobrir normalmente, exame de sangue, exames de rotina, tem que fazer o custeio normal. Não é porque tem doença pré-existente, até porque consultas e exames servem a outras tantas coisas que não somente a doença pré-existente. O que é importante dizer, não precisa ter medo de contratar um plano de saúde nessa situação. A operadora não pode deixar de vender um plano de saúde ao consumidor que está numa situação como essa. Pode sim imputar uma carência de 24 meses, mas não pode deixar de comercializar um plano de saúde. Agora, muitos planos de saúde não aceitam pessoas com mais de 60 anos para entrarem, a partir de então, nos seus planos. Isso é válido pela justiça? Não é válido, é ilegal. Eu não posso deixar de atender a demanda do consumidor se eu vendo o plano de saúde a todos os demais. Isso pode, o plano de saúde pode sofrer uma ação judicial, pode também denunciar para a Agência Nacional de Saúde. Importante nesse caso é ter a prova de que estou tentando ingressar nesse plano e o plano de saúde não quer me aceitar ou está dificultando. 60 dias depois que pedi meu ingresso lá, eles continuam omissos. Entro com ação judicial. Um beijo para você, viu, Carla? Vamos ver mais uma dúvida? Rosana, o que fazer ao tentar marcar uma consulta através do convênio e não houver horário disponível e se for particular, liberam sem problemas? Isso é comum. Isso acontece muito mesmo, nós sabemos que acontece, é ilegal. O prestador de serviço que está fazendo esse tipo de conduta, ele pode ser punido, tá? Não só pela operadora de saúde, mas também pela justiça. A operadora de saúde, de toda forma, ela tem responsabilidade pela conduta de quem ela credencia. Se o credenciado dela está agindo dessa forma, cabe denunciar para a operadora de saúde e exigir que a operadora de saúde substitua esse profissional em tempo para que eu passe por uma consulta. Tá? Agora, e se o profissional, porque eu já ouvi isso também ligando no consultório para marcar uma consulta, disse assim, é de plano de saúde, as vagas foram cobertas. Porque o doutor fulano de tal, ele tem 20 consultas por dia, mas
5 são de plano de saúde e 15 ele destina à consulta direta particular. Isso pode? É ilegal. Ele está ilegal, fazendo né? uma seleção ilegal de clientela, tá? Quer dizer, uma vez que ele faz parte de um plano de saúde, de um grupo de médicos, plano de saúde, ele tem que estar lá para atender Exatamente. quem quiser, né? Porque senão ele só fica com o bônus da situação de ser um credenciado, aparecer no livrinho, ser um referenciado do plano e ao mesmo tempo ele não arca com a responsabilidade dele. É ilegal. Aí eles alegam, gente, que recebem muito pouco. Acho que você de casa já ouviu isso, né? Ah, sabe o que é? A consulta eu recebo R$30 pelo plano de saúde e eu cobro 500 particular. Então por que eu não cobro a 70 para as pessoas poderem ir direto se quiser? Seria mais fácil, né? E às vezes a pessoa nem precisaria de plano de saúde, porque Concordo. muitos só usam plano para consultas e exames de fato. Ou você faria um plano de saúde só para internação. Exatamente. Então, quer dizer, a gente também não pode ser bobo e aceitar as coisas assim, né? Porque Tem que reclamar, tem que fazer a denúncia, tem que recorrer aos órgãos legais. Rosana, então vá valer os seus direitos. Tem que entrar com uma ação muitas vezes. Exatamente. Né? Entra com ação judicial ou ao menos faz uma denúncia na Agência Nacional de Saúde. É de graça, eles estão lá pagos pelo dinheiro do contribuinte, eles têm essa obrigação legal. Muito bem. Vamos ver mais uma? Também Rosana Carmona. Por que não consigo fazer um plano individual? Somente autorizam planos coletivos. Esse posicionamento é correto? Rosana, não deveria ser correto, mas aí a gente tem um problema de falta de fiscalização da Agência Nacional de Saúde, de falta de punição das operadoras que retiraram esses planos do mercado. Aliás, algumas operadoras, muitas vezes, elas inclusive têm esse plano e quando você liga para contratar, Kátia, o próprio atendente diz assim para você, olha, não é interessante, porque você vai pagar aqui R$800, mas se você fizer um coletivo por adesão, você vai pagar 400. Por que eles tiraram os planos de saúde individuais do mercado? Porque esses planos têm um reajuste limitado pela Agência Nacional de Saúde. Ah, e o coletivo? O coletivo, em princípio, não. É possível a livre negociação. Por isso que tem muita ação judicial. Né? Exatamente, a Justiça tem dado respaldo às ações judiciais em que os consumidores dos planos coletivos pedem que o reajuste deles sejam fixados no mesmo patamar dos planos individuais. Isso tem tido uma boa aceitação na Justiça. E aí, Rosana, o que acontece na hora que a gente vai fechar o plano de saúde, você fala assim, mas eu vou para o coletivo, pago 400, se eu for no individual vai ser 800, né? Exatamente. A gente acha que está tendo uma vantagem, né? E o que é importante dizer para esses consumidores muitas vezes, Kátia, eles ficam imaginando que eu vou para um plano de saúde empresarial e é muito mais vantajoso, eu vou pagar muito mais barato. Vai pagar muito mais barato na entrada do plano, mas é um sistema pós-pago. À medida com que eu utilizo mais, eu pago muito mais. Então, o sistema de plano de saúde empresarial, sobretudo aquele falso plano empresarial, é uma família, pai, mãe, filho que está ali naquele plano. É perigoso entrar num plano de saúde empresarial para esta família. Ela acha que está fazendo um bom negócio e muitas vezes não está. Então, Rosana, você tem o seu direito. Vai você também fazer valer, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? Vanessa Cavalcante. Os direitos que eu tinha na Unimed Paulistana podem ser passados para outro convênio? Se a Unimed Paulistana vender a carteira de usuários para uma outra empresa, sim, é seu direito, Vanessa, se opor a essa venda, dizendo assim, olha, eu não tenho interesse nessa empresa. E então você pediu o rompimento do contrato. Também é seu direito, é legítimo. Mas o rompimento não vai fazer com que eu consiga migrar para um outro plano de saúde com as garantias que eu tinha na Unimed Paulistana? Vai, se você falar, eu não quero ir para essa empresa. A Unimed Paulistana deseja que eu vá para uma empresa X. Eu não gosto da empresa X. Eu quero ir para Y. Já tive problemas com a empresa X, tudo bem, você não está obrigado a ir para a empresa que a Unimed Paulistana está, mas você vai perder as carências, você vai deixar, vai perder todas as carências, vai deixar de aproveitar as carências que você já cumpriu. Mas, sinceramente, você acha que eles vão vender essa carteira? Porque o prazo vence agora, né? Olha, vence agora, pode prorrogar por mais 15 dias. Tem nós sabemos aí de bastidores que tem uma briga dentro da Unimed, isso é um arranhão forte na imagem Unimed. A Unimed vai ter que dar uma resposta para isso, sob pena de comprometer não a Paulistana, porque a Paulistana já está comprometida. Já está quebrada mesmo. Mas as outras Unimeds também. Então, eles dizem no mercado que eles vão encontrar uma saída para isso. Se não encontrarem, a Agência Nacional de Saúde vai ter que dar uma resposta a essa situação. E aí o que vai ter de gente migrando das outras Unimedes para outros planos não está escrito. Exatamente, né? Exatamente. Ninguém mais confia na marca Unimed, né? E que era uma marca forte até então, né? Vamos ver mais uma? Cris Monteiro, suponhamos que a operadora irá para leilão. Quanto tempo demora esta fase e o que fazer neste período? Bom,
Os 30 dias que a Agência Nacional de Saúde deu, Cris, vão vencer agora no começo do mês de outubro. Depois disso, existem mais 15 dias possíveis que a Agência Nacional de Saúde pode conceder à Unimed, para que ela continue negociando. Se nesse período nada for feito, em mais 30 dias, a Agência Nacional de Saúde vai liquidar essa carteira. Então ela vai abrir lá possibilidades para que você faça a portabilidade especial para outras empresas do mercado. Agora, se mal lhe pergunte, se a Unimed Paulistana, assim como outras empresas de saúde ao longo desses anos quebraram, sabiam que a situação não estava fácil, não teria que existir uma lei que essas empresas fossem obrigadas a meses antes a avisar todas as pessoas que fazem parte desse grupo, para caso elas queiram, para que elas possam sair? Eu concordo, Kátia. E o que é mais grave nessa situação é que a Agência Nacional de Saúde, durante muito tempo, sabendo da situação da Unimed Paulistana, permitiu que novos consumidores adquirissem plano de saúde da Unimed Paulistana. E veja, uma vez em que eu disse isso, até, mas aí vai ficar mais difícil ainda para a operadora de saúde sanear as suas contas, porque não vão haver novos consumidores. Mas vejam, ela tem que dar conta com os consumidores que tem. Ela já tem, né? Ela não pode deixar que novas pessoas entrem e aí prejudicar mais pessoas ainda. Então foi um erro da Agência Nacional de Saúde também, ao meu ver. Mas eles vão reparar esse erro, porque a gente já teve há um tempo atrás outros planos de saúde que quebraram e a história se repete sempre, né? Olha, tomara que reparem, todo consumidor que se sentir prejudicado deve recorrer à justiça. Não tem que ter medo, a justiça tem dado respaldo a isso e o Grupo Unimed, como um todo, ao nosso ver, tem responsabilidade pela conta da Unimed Paulistana. Um beijo para você, Cris. Vamos ver mais uma? Adriana Santos. Meu pai está afastado da empresa há mais de 11 anos. A empresa mudou o convênio de saúde e retirou os dependentes. Isso é correto? Adriana, é importante a gente entender qual é a apólice, o que estava constando naquela apólice, tá? Então, se ali tinha a previsão de que os dependentes iam ficar até 21 anos, por exemplo, ele não pode tirar vocês simplesmente agora. É no mínimo razoável que mesmo mudando a apólice se dê um prazo a esses consumidores. E mais do que isso, se respeite as garantias que deram ao seu pai quando ele deixou a empresa 11 anos atrás. Tá? É extremamente importante isso. Respeitar o prazo lá de trás e avisar com antecedência para que vocês se programem caso tenha mudado a apólice. Um beijo para você, Adriana. Vamos ver mais uma? Gustavo Orsi. Minha mãe é viúva e por isso possui gratuidade no plano de saúde por 5 anos. Como fica o caso dela com a falência da Unimed Paulistana? Muito bem, essa é o que a gente chama de cláusula de remissão. A cláusula de remissão, ela permite muitas vezes que a pessoa fique 5 anos sem pagar o plano de saúde. A nova operadora que adquirir a carteira ou, se ele fizer a portabilidade disso e for para uma outra empresa, terá que respeitar essa situação. Não pode ter alteração. Então ela vai ter essa gratuidade por 5 anos. Tem que ter garantida. Para a gente encerrar, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tem visto em todos os telejornais o quanto que está difícil, quem precisa ir ao INSS, porque precisa dar continuidade à sua aposentadoria, seja por invalidez e tudo mais, com os médicos em greve. Como proceder nesses casos? Ação judicial, tá? Ação judicial. Procurar um advogado da área de direito previdenciário, mover uma ação judicial com um pedido de liminar para ter respeitado o seu benefício. O consumidor, o cidadão, nesse caso, ele não pode ser prejudicado pelo mau funcionamento dos serviços públicos no país. Porque é isso que eu não entendo. Se a pessoa é servidora pública, então quem paga ela? Somos nós. Sem dúvida. Ela entra em greve contra a gente que paga. Ela não pode prejudicar toda a população. Não é verdade? E o judiciário vai ter que encontrar modos de responder a essa demanda da população. O cidadão não pode ser prejudicado pela ausência de um serviço público. O profissional pode estar insatisfeito e tudo mais, ok, mas não dá para a gente punir aquele que paga a gente, Exatamente. que já paga tanto e tem tão pouco, Exatamente, né? exatamente. É complicado, né? Eu espero que a gente consiga encontrar saídas a essas coisas todas e tudo vai desembocar no Poder Judiciário, que vai ter que dar respostas aos cidadãos das demandas que vão chegar. Mas isso só vai acontecer se a gente começar a ficar batendo na mesma tecla até que as coisas se resolvam, porque senão nada Kátia. muda, né? Exatamente. A gente fala hoje, amanhã mais um fala, daqui um mês a gente já tá, oba, Natal, Réveillon, uhul, uhul, e todo mundo esquece o que acontece no país. Lutar pelo seu direito é extremamente importante. E não importa se é fim de ano, se é carnaval, se é Páscoa, o que é, tem que fazer valer os seus direitos. Exatamente. Né? Obrigada mais uma vez. Muito adorei, obrigado, Kátia. As informações todas. É um prazer Obrigada, participar do programa. Eu que agradeço.